Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de todos os nossos irmãos, aleluia. E que a bênção de Deus mais uma vez esteja sobre a nossa vida, porque isso é algo importantíssimo para todo aquele que vem à igreja, vem à casa do Senhor. Não é? Apresentar o seu corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós estamos aqui colocando o nosso corpo na presença do Senhor, cultuando ao Senhor, amém? Aleluia! E isto é bom e agradável diante de Deus. E Deus, quando Ele nos reúne, Ele tem um propósito: nos abençoar. E é aqui que nós recebemos a palavra do Senhor, é aqui que nós nos fortalecemos, é aqui que Deus cura as enfermidades, não é assim? É aqui que Deus fala com o povo dEle, na casa dEle, amém? A casa de oração. Louvado seja Deus. Amados, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito de perseverança. Não é? Eu não sei, quarta-feira o pastor não estava aqui, mas os irmãos que estavam aqui, eu não lembro se eu falei sobre perseverança, se eu ministrei sobre as casas, foi sobre as casas, né? As casas. Então, olha, toda quarta-feira nós estamos trazendo uma palavra sobre a casa, amém? Tudo aquilo que se reverencia a uma casa na Bíblia. A casa de Jairo, a casa de Zaqueu, a casa de Obed, não é? A casa do oleiro. Cada uma dessas casas, elas trazem uma história, um acontecimento, e nós aprendemos com isso. Então toda quarta-feira a gente está falando sobre isso, amém? Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de perseverança, amém? Sobre não desistir, o esforço de ainda lutar por uma causa, mesmo que você entenda que as forças são maiores, o inimigo é maior, a enfermidade é muito forte, não é assim? A resistência é muito grande, e eu creio que o Senhor nosso Deus é aquele que nos complementa. Afinal de contas, amados, por que nós escolhemos Deus? Para servi-lo. A Bíblia fala: não fostes vós que me escolhestes, antes eu escolhi a vós. Amém? Então vejam bem que se você está aqui, é porque Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, para que Deus me escolheu? Para ser o seu Deus e para que você glorifique o nome dEle. Amém? E Ele espera isso de nós. Então as nossas lutas, tribulações, os acontecimentos da nossa vida, eles vão fazer com que Deus opere seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas, e nós, através da nossa vida, do nosso testemunho, nós vamos exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Então, se você está passando uma luta, saiba de uma coisa: Deus está preparando algo maravilhoso para você testemunhar, para você contar. Amém? Você crê assim? Louvado seja Deus, aleluia. Bem sei que crês. Então nós vamos falar mais uma vez a respeito de um personagem bastante conhecido e de algo que Deus fez na vida dele. Nós conhecemos essa história, você conhece bastante, já leu a Bíblia. Ela é bastante... Senhor, amados, ela tem assim algo maravilhoso, ela tem um poder renovador muito grande. Aí quando ela chega, ela nunca é repetitiva, ela sempre gera algo novo nas nossas vidas. Amém? Então abre a tua Bíblia no livro de Juízes, é o capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Gideão. Grande parte ali você já conhece, não é? Gideão é uma pessoa que se destacou muito por causa do seu diálogo com Deus, por causa daquilo que Deus fez, e nós cremos que Deus é o mesmo, e Ele vai continuar fazendo, assim como fez também na vida de Gideão. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então o livro de Juízes, capítulo de número 6, vamos ler a partir do versículo de número 11. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso de número 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malando trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco,
Por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão, Senhor, com que livrarei a Israel? Minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como um só homem. Prosseguiu Gideão, se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte, trazendo-lhe o meu presente, ou a minha oferta, e o ponha diante de ti. Respondeu o anjo, esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito de bolos asmos e de uma efa de farinha, pondo a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho, e o apresentou ao anjo de Deus. Porém o anjo lhe disse, toma a carne, os bolos asmos, põe-nos sobre esta rocha, derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. Então se afastou da presença de Gideão, o anjo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Olha, amados, nós entendemos que muitas coisas acontecem com o ser humano. Nós somos humanos e não podemos fugir dos nossos problemas. O próprio Cristo disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. E as aflições, as lutas do dia a dia, elas estão por aí. E de vez em quando a gente tromba com cada uma, e situações e mais situações. E muitas delas tornam a nossa vida difícil. Dificulta muitas vezes, muitas áreas da nossa vida. Os problemas do dia a dia que acabam surgindo. Notícias. Hoje as notícias chegam muito rápido, não é assim? E nós temos aí o processo da informação também muito rápido. Então notícia rápida, problema mais rápido também. Mas, amados, como que nós vamos tratar com todas essas coisas? A iniquidade se multiplica. O amor se esfria. As lutas, elas aumentam. Os tempos finais se aproximam. O planeta está passando por uma mutação. Amados, na Bíblia, quando você está lendo, existem alguns trechos que dizem assim, ó, e a terra não podia mais comportar aquela gente. Alguma coisa precisava ser feita. Precisava ter gente que ser tirado daquele lugar e ser levado para outra região. Amados, o planeta está assim. O ser humano, ele só consome. Não damos nada mais para o planeta. Pelo contrário, nós só o destruímos. Vai chegar um tempo, amados, que a Terra não vai conseguir mais produzir o suficiente. O oxigênio vai ser insuficiente. Tudo vai ser insuficiente. Não por causa de Deus, mas pelo desgaste, né, de um uso. E um uso, logicamente, sem cuidado necessário daquilo que deveria ser. Tanto é que você vê o combate, as lutas de muitas ONGs, muitos ministérios por aí, e até países empenhados em mudanças, e mais mudanças, e mais mudanças. Mas, amados, a própria Bíblia nos diz que este mundo, ele caminha para um afunilamento. E depois desse estreito, amados, vai se dividir em duas situações. A eternidade sem Deus e a eternidade com Deus. E eu e você estamos no meio disso. A igreja faz parte disso. E o crente não pode tirar os pés do chão. Ele tem que entender que aqui nós vamos enfrentar problemas, lutas e dificuldades. E nós vamos ter que tratar com todas essas coisas.
Nós vamos ter que aprendermos a tratarmos com essa situação. E buscarmos em Deus respostas, soluções, livramentos, perdão, libertação, mudança, transformações. A nossa esperança é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, olha, não quero que sejais como os demais. Não quero que sejais ignorantes como os demais, que não têm esperança. Nós temos esperança, amados. Amém? A Bíblia, ela nos dá um panorama mundial tenebroso. Mas a Bíblia também diz que há uma diferença entre aquele que tem um tipo de comportamento diante de Deus e aquele que não se comporta diante de Deus, como diz a palavra dele. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor. Há uma diferença entre o ímpio e o justo. E Deus, Ele está cuidando disso. O salmista diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que estejam com Ele, o que anda no caminho reto. Este o servirá. Muitas vezes, amados, andamos no caminho reto. Temos problemas, mas nós nos consertamos. O tempo vem, a palavra chega, o Espírito Santo habita, e nós vamos para o conserto com Deus, nós vamos para o perdão. Deus tem o tempo para mudar toda a nossa história. Deus tem o tempo para mudar as tribulações. Deus tem o tempo de intervenção. Ele é Deus, Ele é Senhor. A Bíblia nos dá um panorama e ela diz, olha, é desse jeito. Mas ela também mostra a intervenção divina. Por quê? Porque a Bíblia também nos diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam. Tudo pertence ao Senhor. Amém? Amados, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada que existe se fez. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é Deus. É Ele que manda. É Ele que comanda. É Ele que intervém. É Ele que muda governos. A Bíblia diz que é Ele que tira reis, que põe reis. A Bíblia diz que Ele é o que dá a enfermidade, é o que cura a enfermidade. Ele leva a morte e Ele traz a vida, porque Ele é Deus. E Ele é soberano. Amém? E Ele resolveu interferir numa situação do seu povo. Israel, depois de ser colocado por Deus na terra da promessa, preste muita atenção nessa palavra, olha, terra da promessa. E é na terra da promessa que nós relaxamos, que nós abaixamos a nossa guarda, que nós deixamos de vigiar. Por quê? Porque eu já alcancei a minha promessa. Mas, amados, alcançar a promessa não é o objetivo final. Você precisa manter a promessa na sua vida. Você alcançou a vitória. Agora você tem que lutar para se manter vitorioso. E é justamente na terra da promessa que o inimigo também ataca. Ele nos ataca para não chegarmos à terra da promessa. Depois que nós chegamos, ele nos ataca na terra da promessa. E essa é a nossa luta. Por isso que Cristo disse, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É a fé, é o acreditar, é isso que vai mover o nosso coração. É isso que vai nos arrastar na presença de Deus. Então, amados, as lutas, elas existem. Mas nós temos alguém que intervém. Israel na terra da promessa, infelizmente, foi enganado pelo diabo. Quantos lutam e querem algo de Deus e Deus dá a eles, depois eles não conseguem administrar essa situação. Eles acabam se perdendo e se esquecem do Senhor Deus, aonde o inimigo se aproveita. Quando você lê o contexto do texto que nós lemos, você vai ver o povo em sofrimento, os midianitas atacando, o povo perdendo tudo. Tudo aquilo que foi conquistado, tudo aquilo que foi dado. O livro de Juízes é o livro posterior ao de Josué. O livro de Josué é o livro das conquistas. É o livro daquilo que Deus realizou na vida deles e só não fez mais porque o homem parou por ali.
Deus só não faz mais na nossa vida, amados, porque nós vamos até certo ponto e depois achamos que está bom. E o povo achou que estava bom. Então se está bom para você, está bom para Deus. Mas a ideia de Deus era ainda muito mais. E o livro de Juízes então agora vai mostrar que o povo, depois de conquistar, amados, começou a perder. E foi perdendo, foi se envolvendo. A adoração a Deus, ao servir ao Senhor, começou a ser tratado em segundo plano. A Bíblia diz assim, olha, quando te multiplicares os bens e te acrescentarem as tuas fazendas, não te esqueças do Senhor teu Deus. Nada nesse mundo, amados, nada. O amor de uma mulher, o amor de um homem, o amor de um filho ou pelo um filho, não pode interferir nos valores do amor de Deus na nossa vida. Eu amo a minha esposa me ama, nós amamos os nossos filhos nos amam. Mas nós somos 4 pessoas conscientes de que, primeiramente, nós amamos a Deus. Essa é a nossa verdade. Amém? Nós não podemos deixar os valores deste mundo e nem aquilo que é o de mais respeitoso, que é o amor, ultrapassar o amor que nós temos por Deus. Israel se esqueceu desses valores, caminhou por outros caminhos e entrou nessa situação, e passou então a uma servidão de um domínio cruel, de um inimigo cruel, sem piedade, que roubava-lhes a novidade do campo. Sabe o que significa a novidade de um campo? As primeiras colheitas. Se você pegar na humanidade, a novidade de um campo relacionada ao ser humano são os adolescentes. Ali, onde eles vão começar a dar os primeiros frutos, é ali que o diabo já enfia a cocaína, já enfia a prostituição, já enfia a rebeldia, já enfia a desobediência. É a novidade do campo, é a primeira colheita. E ali ele consegue destruir o que vem pelo futuro. O futuro da nação de Israel estava sendo destruído, porque a cada ano o inimigo lhes roubava a novidade do campo. A cada ano, quando seus animais procriavam, eles saqueavam. Quando a colheita vinha, eles tomavam. E isso foi minando a força do povo de Deus. E o povo de Deus estava com os altares quebrados. O povo de Deus tinha levantado altares a deuses estranhos. O povo de Deus tinha substituído a fé única, verdadeira e genuína ao Deus Todo-Poderoso. E estava servindo a coisas, estava servindo a deuses. Deuses que lhes foram apresentados, deuses que foram levantados, deuses que foram formados pela mente humana. E o Deus que eles serviam era o Deus que tinha se revelado a eles, era o Deus que os tinha escolhido para que eles o servissem. E a situação se tornou terrível para o povo de Israel. E a partir do momento que nós lemos a respeito de um jovem por nome Gideão, muito bem conhecido, já virou até carnê por aí. Por quê? Por causa daquilo que Deus fez sobre a vida dele, não é? A pessoa olha ali e fala, opa, é por aqui que eu vou. Mas, amados, a Bíblia nos diz uma característica maravilhosa. Quando Deus o encontra, eles tinham sido saqueados. Eles estavam debaixo de uma opressão muito grande dos midianitas, aqueles povos lá do deserto. Eles estavam subjugados. Eles não estavam mais nem morando ali na terra, eles tinham fugido para os montes e as cavernas. E eles não sabiam conviver dessa forma, viver dessa forma,
porque eles eram agricultores, criadores de gado, de animais. Isso é muito difícil nas montanhas. O cultivo é difícil nas montanhas. Criação de animais é difícil nas montanhas. A não ser cabritos, corças, né, que são animais que têm um esqueleto lá diferenciado e conseguem sobreviver em penhascos. Mas essa não era a força deles. Portanto, amados, o campo de trabalho, o lugar que eles operavam, da onde eles tiravam o sustento e a sobrevivência, e principalmente da terra, que era o espaço que Deus tinha dado a eles, eles não podiam usufruir. O que é que nós não podemos usufruir hoje? Às vezes nós estamos usufruindo de uma profissão pela qual nós nos formamos, pela qual nós estudamos, pela qual você pagou um preço danado, de noites, né, de sono, estudando ali, formando, criando teorias, enfim, defendendo suas teses para ter um diploma, uma formação profissional. Essa é a sua terra. E muitas vezes você não pode atuar nessa terra. Outros desenvolvem dons naturais, são excelentes profissionais, embora nunca cursaram uma faculdade, embora nunca tiveram um curso de especialização naquela área, mas são excelentes naquilo. Mas muitas vezes não podem atuar no seu campo de trabalho, naquilo que estão impedidos. Existem muitas formas que o diabo usa para atrapalhar a nossa vida, amados. Gideão estava com a vida completamente atrapalhada. Se você pegar o perfil dele, é um jovem, ele disse: olha, eu sou o mais novo da minha casa. A autoridade está lá com os meus irmãos, com os meus pais, não está comigo. Essa é a colocação dele, a posição dele diante de Deus. Porque essa era a realidade dele. Mas, amados, vejam o que havia neste jovem de excelente. Se ele não era o maior da casa, se ele não era o responsável pela casa, onde estão os responsáveis? Onde estão aqueles que são? A Bíblia fala que Deus escolheu os que não são, para confundir os que são. Por quê? Ele não era a responsabilidade dele. A responsabilidade estava nas autoridades maiores, nos pais, nos irmãos. Eles que tinham que estar lá malhando trigo. Eles que tinham que estar lá lutando pelo campo, lutando pelo que sobrou. Mas eles não estavam. Mas ele estava. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo. E o interessante é que a Bíblia fala que o Senhor chegou, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que pertencia ao pai de Gideão, onde ele estava malhando trigo. E a Bíblia fala assim, para esconder dos midianitas, para a sobrevivência. Amados, existem tempos e tempos na nossa vida. Tempo difícil na vida deste jovem, mas ele estava lá. Muitas vezes enfrentamos doenças, enfermidades, tempos difíceis, mas, amados, às vezes nos arrastando, às vezes até com tontura, às vezes com dores do corpo. Hoje eu vou na igreja, hoje eu vou servir ao Senhor, hoje eu vou malhar o meu trigo. E sabe o que acontece? Aquele um que está com saúde, em perfeitas condições, está lá no sofá de casa. Enquanto que o outro, aquele que não é, aquele que não tinha condições, aquele que possivelmente deveria ser ele, está lá no sofá, descansando, curtindo as suas dores. Ele não era para estar, mas ele estava. E o que era, não estava. Amados, quando você tiver a oportunidade de malhar o trigo, malhe.
Ele estava malhando trigo, sabe? Num tempo difícil da vida dele. Não espera chegar esse tempo difícil. Não espera chegar o inimigo, se levantar, a tempestade, para correr para a presença do Senhor. Corra sempre para a presença do Senhor, na alegria, na dor, na satisfação, na insatisfação. Busque o Senhor. Amados, existem coisas na Bíblia que elas excedem a razão humana. Às vezes a razão humana diz assim, ó, essa é a minha razão. Mas o que é que a Bíblia diz? Pai, eu tive um problema com o pastor. Eu estou na razão. Eu tenho razão quanto a esse problema. E o que é que a Bíblia diz? Se o teu irmão peca, vai até ele. Pede perdão a ele, conversa com ele. Mas eu tenho razão. Mas a Bíblia me ensina assim. Então, por causa da Bíblia e não da minha razão, eu vou chamá-lo e vou conversar com ele. Não por causa da minha autoridade ou da posição que eu ocupo diante do Senhor, mas por causa da palavra do Senhor. Você tem que ser movido pela palavra de Deus e não pelas suas razões ou motivações. Os discípulos desceram numa madrugada com os barcos, atracaram os barcos. Cristo estava pregando na praia, falando e fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Virou para trás, falou assim, ó, volta a pescar e lança a rede lá naquele lugar, assim, assim, assim. A razão nos diz, Senhor, pela madrugada toda, no tempo próprio, na hora própria, nós fizemos isso. Mas a tua palavra nos diz que nós devemos ultrapassar os valores da nossa razão. Então nós vamos lançar a rede por causa da tua palavra. Você tem que servir ao Senhor por causa da palavra dele, e não porque você tem razão ou não. Gideão estava malhando trigo. Não era ele que deveria fazer, mas ele estava fazendo. E sabe, amados, assustado e escondido, que nem pássaro, né? Quando dá uma bicadinha, olha para lá, para cá, levanta, dá uma bicadinha, olha. Ele está sempre atento para levantar voo a qualquer movimento brusco. Estava completamente assustado. E a Bíblia diz que o anjo chegou, Gideão! Ai, quase matou ele do coração. Não. O anjo estava assentado. Por que o anjo estava sentadinho, amados? Porque Gideão estava assustado e com medo dos inimigos. Agora, se é um inimigo, não vai estar assentado. Vai justamente atacá-lo. E ele estava lá extremamente preocupado, lutando, malhando seu trigo, talvez até pensando no quê? Talvez ele estivesse pensando nisso aqui, ó. Senhor, o que aconteceu com todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos disseram? Talvez fosse ali o choro da alma dele. E olhava para todo lado para ver se não via o midianita, o inimigo. E o anjo estava sentado e de repente ele ouviu uma voz. E essa voz diz assim para ele, assim, olha. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Sabe, amados, Gideão, ele está machucado de alma, ele está ferido. A expressão que ele diz ao Senhor é justamente isso. Ele está mostrando que a alma dele está machucada. E quantas vezes nós tratamos Deus dessa forma? Porque a nossa alma está machucada, porque algo aconteceu e não nos agradou. Se Deus é comigo, por que acontece isso? Se eu sou um crente, por que está acontecendo isso? Se
eu sou um dizimista, por que bateram no meu carro? E tem uma coisa, e ainda não vão pagar. O cara que bateu não vai pagar. E eu sou um dizimista. Meu Deus, por que acontece isso? E Gideão estava fazendo essas perguntas a Deus, amados. Quantas perguntas dessas nós fazemos a Deus? Quantas vezes nós estamos aí na luta? Sabe, o Senhor é contigo. Como o Senhor é comigo? Como o Senhor é comigo? Sabe, amados, que Deus estava falando para Gideão. Às vezes nós dizemos assim, olha, está lá no hospital, o Senhor é contigo. Deus fosse comigo, nem doente eu ficava, rapaz. Deus fosse comigo, eu não precisava ser cortado e costurado. Se Deus fosse comigo, eu não recebia aquele laudo lá que acabou com a minha vida. Olha, se Deus fosse comigo, eu não tinha perdido minha profissão. Se Deus fosse comigo. Sabe o que Deus estava falando para Gideão? Sabe por que você está vivo, Gideão? Porque eu sou contigo. Sabe, amados? Do resultado aí de toda essa desgraça aí que muitas vezes as pessoas vivem, esse é o resultado positivo de Deus ser com você. Você não foi consumido e nem destruído. Sabe o que significa isso? Que a tua oportunidade de se levantar ainda está viva. Significa que você ainda tem chance. Significa que a tua história não acabou, teu tempo não passou, tua data de validade não venceu. Quantos morreram? Gideão não estava entendendo, mas a cabeça dele achou que Deus era um Deus do tempo passado. Nossos pais falaram muito a respeito do Senhor. Ouvi dizer muitos sinais, muitas maravilhas, mas no tempo presente estamos abandonados. O anjo do Senhor disse para ele, então, Gideão, faz o seguinte. Vai nessa tua força e resolve esse problema aí. Livra Israel das mãos dos midianitas. Você está indignado com Deus, indignada com Deus? Então resolve o teu problema. Você. Foi isso que Deus falou para Gideão. O Senhor é conosco, é isso, aquilo. Mas a situação que eu estou, tá bom. Então resolve ela, você. Resolver na tua força. Resolve na tua condição. Resolve com a tua sabedoria. Resolve com a tua inteligência. Vai lá. Acerta isso aí na tua vida. Uma pessoa de uma das nossas igrejas um dia chegou para uma dos nossos pastores e disse assim, para a esposa, uma pastora também disse assim, pastora, eu estou entregando o meu ministério porque eu preciso dar um tempo, eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu não estou tendo tempo e a igreja está me tomando muito esse tempo, eu tenho responsabilidade, eu tenho que vir para o ensaio, eu tenho que vir para isso, para aquilo. Ela era uma levita. E era uma pessoa ali que na verdade puxava a fila. E ela disse isso. E a pastora falou, olha, eu não posso contestar aquilo que você está colocando como valor. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus, você não quer? Não, eu já orei ao Senhor, eu já estou decidida. Eu vou cuidar dos meus filhos. Amém. Deus abençoe, vamos orar, Deus vai levantar outra pessoa. A obra de Deus precisa, você é uma pessoa importante. Mas, toma então o seu tempo, vai para tua casa, cuida dos seus filhos. Na hora que você resolver a situação, você volta. Passado alguns dias, amados, ela estava no hospital, tinha um filho numa cama e outro filho na outra. E ela foi orar a Deus. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Tal. Deus falou para ela, você não queria cuidar dos teus filhos? Está aí a tua oportunidade. Só estou dando a oportunidade que você pediu. Cuida deles agora aí. Está tudo certo. Você não deixou a minha casa para cuidar dos filhos? Pode cuidar. Está aí, são seus, cuide. Amados,
Você acha que Deus está errado? Então resolva o problema. É isso que Deus falou para Gideão. Eu cheguei para trazer a solução, Gideão. Mas se você acha que é dessa forma, então tenta você resolver o teu problema. Tenta você sair dessa angústia. Tenta você sair dessa paranoia. Tenta você. Vai na tua força, Gideão. Aí Gideão cai em si, amados. E ele entende o que Deus está falando com ele. Ele fala: Senhor, eu não posso. Eu não posso. Ele entendeu. Deus falou: já que você é tão autossuficiente, você não precisa de ninguém. Tem gente que é assim, amados. Orgulho está tanto no coração dele. Eu não sirvo a homem, eu não dependo de homens. E se ele está dizendo assim, ó, que o pastor, o bispo, o apóstolo, ou seja lá quem for acima dele, ele não está nem aí para isso. Será que Deus pensa da mesma forma? Se Deus pensar, então eu pergunto, por que então foi constituído o pastor, o presbítero, o bispo, o apóstolo? Por que foram constituídos? Se Deus pensa da mesma forma que essa pessoa. Então se você tem a sua força, tem pessoas que dizem, ó, eu já orei a Deus, Deus falou comigo assim, eu vou fazer isso. E não vem pedir um aconselhamento para o pastor. Pastor, a situação está assim, 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 assim e tal, eu estive pensando. Não, ele já vem decidido. Se você já decidiu, não resta mais expiação pelo pecado. Está feito. Que se cumpra agora. Quando Gideão se colocou dessa forma, Deus falou para ele, falou, então, tá bom. Se você está resolvendo o problema, livra o teu povo aí das mãos dos midianitas, continua malhando trigo, quem sabe isso resolve. Isso aí ajuda, mas não resolve. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Cesta básica ajuda, mas não resolve, amados. Tem crente vivendo da cesta básica de Deus. Não estou falando daquela ali que é o... que também não é, só ajuda, não resolve. Não é? Tem gente que se acostuma. Não, tudo bem, estou levando minha vidinha, pego uma cestinha básica lá na igreja aqui, depois dou uma visitinha lá, os irmãos me ajudam, aquelas coisas e tal. Está amarrado isso daí. Tem que orar a Deus. Deus, isso aqui é temporário na minha vida. Eu quero a solução para o problema. Aleluia, glória a Deus. Isso aí é antitérmico. Só para baixar a febre. Tem que matar a infecção e a bactéria lá que está causando as coisas. Tem gente que é assim, só está matando a febre espiritual. Tem que matar o veneno, amados. Tem que ir lá na lepra e combater ela. Era isso que Deus estava falando, Gideão. Isso daí é só para baixar a febre, essa malhadinha de trigo aí. Isso não vai resolver o problema, não. A solução do problema está em libertação. A solução está em livramento. Aí ele falou, então não dá, Senhor. Então não dá. Aí ele diz sobre a família dele. Não posso contar com a minha família, Senhor, porque ela é a menor. Será que é diferente de muitos nós aqui, de muitos de nós? Será que muitos aqui podem contar com a família para resolver os seus problemas? Gideão disse, não posso contar com a minha família, Senhor. E ele disse, eu também sou menor, não tenho condições. Sabe o que Deus falou para ele, amados? Deus falou para ele assim, então Gideão, vamos resolver nós dois o problema? Vamos resolver nós dois, eu vou com você. E você vai vencer os midianitas, como se eles fossem um só homem. Hoje eles são muitos, mas eles serão um só, Gideão. Hoje talvez os seus problemas sejam muitos, mas se você confiar em Deus, Deus vai pegar tudo isso, vai pegar esse montão e vai espremer e vai chegar assim, ó, aqui Gideão, vamos vencer isso. É isso. Na força do teu braço, na tua inteligência, na tua capacidade, é muito difícil, mas não são de Deus, aleluia.
é fácil. Resolver na força do braço é difícil, porque o inimigo sabe lutar essa luta aí do braço. Mas a luta do espírito, o inimigo foge, porque essa ele sabe que não pode enfrentar. Aleluia! E Deus disse a Gideão: eu vou junto, e nós vamos vencer. Amém? Gideão disse assim: então, eu peço que o senhor me espere aqui. O senhor é Deus, não é Deus? Sou. O senhor vai me esperar aqui. Eu vou lhe trazer uma oferta. Sabe, amados, a gratidão é muito importante na nossa vida. Seja grato ao Senhor. Você quer ver o que diz aqui, ó? Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que está em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, redime a tua vida da perdição, te coroa de amor e de compaixão, enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. O Senhor fez notórios os seus caminhos, os seus feitos aos filhos de Israel. Ele é compassivo, Ele é piedoso, Ele é o Senhor. Ele é lento para a ira, abundante amor, não repreende perpetuamente, nem para sempre conserva a ira, não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui segundo as nossas iniquidades, porquanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para aqueles que o temem. Bendiz a minha alma ao Senhor. Gratidão é algo muito importante, amados. Gideão entendeu. Falou: Senhor, eu creio nesse livramento. O mínimo que eu posso fazer é trazer uma oferta ao Senhor de gratidão, de agradecimento. Eu te agradeço, Senhor, por essa proposta maravilhosa. E ele foi buscar, amados, em tempos de necessidade. Em tempos de necessidade, ele trouxe um cabrito, ele trouxe bolos asmos, e ele fez tudo com dedicação. Amados, ele trouxe até o caldinho lá do cozido. Você que gosta aí de uma carninha de panela, daquela coisa, você sabe o valor que tem aquele caldinho ali. Não adianta só um pedacinho de carne, ele ajuda, mas sem aquele caldinho, amados, ele trouxe o caldinho da carne que ele cozinhou. Amados, ele estava trazendo uma oferta ao Senhor. Ele pegou tudo, em tempos difíceis, para servir ao Senhor, amados. Não há tempos difíceis para servir ao Senhor. Aleluia, quando você se dispõe, você sempre terá para servir ao Senhor. Sabe, amados, tem gente que chega na presença de Deus: Senhor, eu não tenho nada. Você não tem nada mesmo, tudo bem, é uma fase sua. Mas Gideão se empenhou. Ele foi lá e ele tinha algo guardado e reservado. Sabe, ele trouxe para o Senhor, colocou na presença do anjo de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para você. O anjo disse para ele: coloque em cima dessa pedra. E o anjo apontou alguma coisa para a pedra. O que foi? Anjo usa cajado? Anjo usa cajado, irmãos? Quem usa cajado? É pastor. Aleluia. Quem é o pastor das nossas almas? Quem estava falando com Jesus, com Gideão. Aleluia, era o sumo pastor, aleluia. Era a forma teofânica de Deus se apresentar. A Bíblia chama de anjo. Quem estava ali era o próprio Deus falando com Gideão, amados. Aleluia. Gideão se fortaleceu. Gideão falou: Senhor, está feito. Está fechado. Eu só preciso agora de mais uns testes. E fez os testes com Deus.
Tem crente que é afobado, né? E nem orar ele não ora. Chegou alguém, eis que te digo, beleza, estava esperando por isso, já sai correndo desesperado. Fala, calma, eis que te digo que não vai dar certo. Pera aí, rapaz. Assim diz o Senhor, oh glória a Deus, amém, aleluia, estão correndo. Oh, irmão, deixa eu amém, irmão, muito obrigado, Deus te abençoe. Irmão, mas o Senhor disse que não vai dar certo, não é para você ir. Não é para você ir por aí, ai, 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 ai. Era para não ir por aí. Não deu tempo de falar. Gideão recebeu a presença de Deus, fez uma prova com Deus, fez uma segunda prova com Deus. Deus tem todo o tempo do mundo, amados, para provar e mostrar para você que é Ele que está falando com você. Amém? Aleluia. E que não é o pastor. É muito fácil a gente crer numa pessoa que não está conosco no dia a dia. Por quê? Essa pessoa não sabe da minha vida. O pastor fica pregando aquilo, mas ele sabe da minha vida. Como é que faz então, irmãos? Então o pastor não pode pregar. Então Deus não usa ele. Só porque ele falou algo que se identificou com você. Isso, a pregação é dirigida, hein? Essa palavra aí é dirigida, eu não vou receber isso. E agora eu digo para você, e o problema? Cuida dele então, já que você não recebe a palavra dirigida. Já que tudo é julgado dessa forma. Está com dúvida? Ora ao Senhor. Fala, Senhor, essa palavra veio do teu coração. Amados, teu pastor é um servo de Deus. A pessoa que Deus fala com ele, apesar de ele conhecer os teus problemas, as tuas dificuldades. Estou falando e ministrando a palavra de Deus, recebe ela. Toma na tua presença, amém? Vai levar a tua oferta de adoração ao Senhor teu Deus e agradeça a Ele pela bênção que Ele está trazendo para você. Deixa o espírito de incredulidade roubar a tua vida, não. Gideão, amados, acertou com Deus. E agora ele se prontificou e Deus vai falar com ele algo maravilhoso. Diz assim, olha: porém o Senhor disse, paz seja contigo, não morrerás. E edificou um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofrá. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, toma o boi do teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que é do teu pai, corta o poste ídolo que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, amados, Deus quer fazer uma obra gloriosa na nossa vida. Aleluia. Deus chegou ali para resolver uma situação. E nós viemos aqui no culto hoje. E nós também temos situações para que Deus resolva. Tem muitas coisas na nossa vida que nós queremos que Deus interfira, que Deus realize, que Deus faça. E nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus sinais, nós pedimos para Deus falar conosco. Nós às vezes até exigimos de Deus o gesto. O Senhor vai ter que olhar para mim, vai ter que apontar para mim, vai ter que fixar os olhos de mim, ou vai ter que me chamar pelo meu nome, ou vai ter que... Nós impomos a Deus, Gideão impôs um monte de coisa a Deus. Deus aceitou tudo. Mas Deus disse algo para Gideão. Agora nós vamos resolver... Fica apontando, acabei de falar que apontando, fica apontando. Vamos fazer assim, ó. Agora nós vamos resolver o problema. Deus disse, Gideão, vamos resolver o problema. Você pediu um monte de coisa para mim, eu te fiz. Você pediu muitas respostas, eu te dei. Você pediu uma solução, eu te trouxe. Mas vamos fazer uma coisa, Gideão.
Você me pediu 2 sinais, eu te dei. Você me pediu para esperar você trazer uma oferta, eu esperei. Você me trouxe oferta, eu recebi. Agora, Gideão, você vai lá na tua casa e você vai quebrar aquele altar que tem aquele Deus lá na tua casa. Gideão, você vai pegar, Gideão, lá aquele carro de boi do teu pai que está servindo aquele Deus que está lá na tua casa. Você pega, despedaça aquele carro, Gideão. Você vai pegar o segundo boi, que o segundo tem 7 anos, o primeiro já está velho demais, já passou do tempo lá da minha oferta, eu quero aquele de 7 anos. Você vai pegar ele, vai sacrificar ele. Gideão, você vai levantar um altar lá no lugar desse altar, Gideão. E ele diz assim, ó, da forma devida. Sabe o que significa isso? Da forma certa. E você vai glorificar o meu nome lá. Sabe, amados? Deus quer fazer uma obra gloriosa na nossa vida. Mas e os altares que temos em casa? Ô bispo, que é isso? O sangue de Jesus tem poder. O senhor está me chamando de idólatra? Não. Eu não estou te chamando de idólatra. Mas e os altares que a gente levanta lá em casa? Quando na sua casa se reúne e o assunto da tua casa ou da minha casa é o pastor da igreja, é a mulher do pastor, é o irmão fulano de tal, é o cara lá, é o outro, é o não sei o que lá da igreja, é o teu irmão. Você levantou um altar ao diabo para falar mal dele. Está lá na sala. Sabe, amados? Quando lá na cozinha, porque na sala é o lugar da reunião, né? Quando vai lá para a cozinha, lá tem um altar ao diabo. É o altar da murmuração. Ninguém sabe da graça lá porque tem um pouco de arroz. Ninguém sabe da graça lá porque hoje só tem um ovo para dividir por 2. E eu não gosto da gema, eu só gosto da clara. Racha no meio, pega um pedaço de clara e gema para cada um. Lá na cozinha tem o altar da murmuração, da reclamação. E lá no quarto, hein? E lá no lugar da intimidade está o altar da sensualidade, da prostituição, da pornografia. As revistas malditas estão lá, degenerando a mente humana. Casais que deveriam ter um comportamento, uma compostura, estão se entregando à promiscuidade, às desgraças. Vai lá, Gideão, na tua casa e derruba aqueles altares, porque o sofrimento da tua família, a falta de crescimento da tua família, a tua prisão, a tua desgraça, Gideão, começa lá na tua casa. Você vai derrubar aqueles altares que estão levantados lá, e você vai levantar um altar de adoração ao meu nome, da forma devida. Você vai chegar lá na sala da tua casa, e você vai repreender aquele altar do diabo, que você só fala mal da igreja, só fala mal dos irmãos, só fala mal dos pastores. A maldição está na tua casa. Você vai chegar lá na tua cozinha, vai abrir aquela despensa e vai falar: espírito de miséria, sobe daqui, vai para as trevas, porque a partir de hoje eu profetizo aqui nessa cozinha a multiplicação.
Meu Deus é vivo. A palavra do meu Deus diz: fui jovem, sou velho e nunca vi o justo mendigando pão. Quebra esse altar de murmuração. Entra lá no teu quarto e faz um altar decente ao Senhor. Deus estava dizendo a Gideão: precisamos mudar as coisas lá, para que possamos ter sucesso contra o inimigo. Precisamos enfraquecer o inimigo. E o inimigo às vezes é forte na nossa vida, amados. Existem muitos altares. Altar da mentira, altar do engano. Sabe, amados, tem que quebrar isso hoje em nome de Jesus. Deus conversou com Gideão, Deus aceitou o questionamento de Gideão, Deus não tirou nenhuma razão de Gideão, mas falou para Gideão: só que para ter vitória, Gideão, precisa quebrar o que está feito. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Vai lá na tua casa, Gideão, e arrebenta com tudo aquilo. Aleluia. Sabe, amados, às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E às vezes nós temos esses altares malditos lá em casa. E nós chegamos em casa e nos prostramos diante dele. Tem pessoa que chega em casa só para chorar, murmurar, reclamar. Que prazer você tem na sua casa? A casa é tua, Deus te deu, está abençoado. Você é um servo, uma serva do Senhor. Muda essa história, quebra esse altar de choro, de dor, de angústia, de trevas. Acaba com isso. Pega aquelas músicas lá da boquinha da garrafa, aquelas músicas que destroem a alma do ser humano. Aí você encontra passa na rua o crente com as músicas profanas. E lá atrás: Jesus me ama, Senhor é meu pastor, não faltará aqueles adesivos desse tamanho assim, ó. E lá no CD do bicho tá... E abaixou, e correu, encolheu, e fez não sei o quê. E ela é a maldita, e ela é não sei o quê, e ela... Em casa que tem altar lá de louvor, mas não é Deus não. Deus não está ouvindo aquelas músicas lá não, irmãos. Eu sinto muito de dizer isso, mas eu prego uma palavra de libertação. Amém? Eu creio naquilo que eu ensino. Agora, a Deus não está na minha casa. Ele pode não estar lá dentro, está do lado de fora. Afinal de contas, no Apocalipse tinha uma casa que Deus estava do lado de fora, e só aqui na porta, ó. Espera um pouco. Oh, já falei para esperar. Vamos quebrar altares, amados. Vamos orar ao Senhor agora, com dedicação. Você vai pisotear isso que te faz triste, isso que o Senhor não quer. Ai, como é que eu vou resolver isso? O perdão cobre uma multidão de pecados. Ora ao Senhor. Fala: Senhor, a partir de hoje, lá na minha casa, quando nós nos reunirmos, eu me comprometo a colocar para fora da minha casa, pode ser minha mãe, que chega lá e vier falar mal de a igreja, vier falar mal de um servo, vier falar mal de alguém na minha casa. Não, porque minha casa é bendita. Tem salmo, tem provérbios, tem cânticos espirituais. Não! Deus te abençoe. Se você só tem maldição e vai falar mal da vida dos outros, pode ir embora daqui. Limpa a tua casa, meu irmão. Não aceita isso não, não faz a tua casa covil. Cristo chegou no templo dos judeus e disse assim, ó: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela em covil de salteadores. Deus falou assim: Gideão, o problema está lá na tua casa. Por isso que a tua família não cresce. Por isso que a tua casa não vai para frente. Você é um crente, meu irmão. Muda suas atitudes. Ah, mas a casa não é minha, a casa é de outra autoridade. Estou falando mudar a sua atitude. Se a casa não é sua, deixa do jeito que está. Mas a sua parte, aquilo que é seu, vai lá no teu quarto, pega todas aquelas fotos, aquelas fotografias lá, que tem lá.
queima tudo aquilo. Fala assim, Senhor, está aqui, ó, tô queimando isso, ó. Troca, irmão. Põe um versículo bíblico lá. Amém? Põe lá. Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um lamaçal, colocou-me numa rocha firme, um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus, aleluia. Fecha os seus olhos agora, fala com Deus. Deus falou, eu vou ser com você, aleluia. Pai, no nome de Jesus, que nós oramos como igreja, e queremos, ó Deus, te pedir perdão, por tudo aquilo que nós alcançamos como crentes verdadeiros, mas nós perdemos, porque deixamos, Senhor, de te servir e te adorar, enquanto servíamos e te adorávamos, e obtemos, Senhor, as bênçãos suas, Senhor. Deus, nós queremos agora, aleluia, declarar, ó Pai amado, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, aleluia, e é conosco. Por isso nos dá oportunidade, Senhor, Deus, de termos condições, ó Pai, aleluia, de fazermos certo aquilo que um dia fizemos errado. Nós queremos, para a glória do teu nome, Pai, quebrar como igreja todo o altar da mentira, da falsidade, do engano, da idolatria, Senhor. Oh, todo o altar da murmuração, de cantarama, sote, querebá, da ingratidão, seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Deus, nós queremos de volta aquilo, Senhor, que pertence aos seus servos, aquilo que pertence àqueles que servem a Ti, que crê, Senhor. Oh Deus, e age, meu Pai, com submissão, com temor a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, oh Pai. Nós queremos hoje fazer um concerto de forma espiritual contigo, com a Tua palavra, oh Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus, nós estamos aqui e o Senhor nos visitaste nesta noite, aleluia. Deus, tu falaste, Pai, que era com Gideão, mas deu uma missão a ele, Senhor. O Senhor fala conosco nesta noite, que o Senhor é conosco e nos dá esta missão, e nós atendemos, Senhor, a tua ordem. E em teu nome, sabendo que o Senhor é conosco, nós fazemos um concerto contigo, Senhor. Tira toda a maldição que arrumamos, Senhor, para nossa casa, para nossa vida, enquanto não te servimos, Senhor, conforme devemos te servir. Quebra, Senhor da glória, com a liberdade dos nossos adversários, de agir na nossa vida, Senhor, levar aquilo que nós já conquistamos, Senhor da glória. Quebra a liberdade dele, meu Pai, porque nós reconhecemos, Senhor, aleluia, que somos fracos, que somos pecadores, que somos rebeldes, que não servimos a Ti conforme devemos servir, ó Deus. Senhor, Gideão reivindicava de Ti as bênçãos, Senhor, que obteve a sua casa enquanto serviram a Ti, meu Pai. Mas Gideão não se lembrava de que a sua casa tinha seguido outros deuses, tinha deixado de servir a Ti, Senhor, tinha agido, Senhor, com negligência, com rebeldia, Pai. Deus, nós queremos agora lembrar desse tempo, das coisas que fazemos que não Te agrada, e habilita, Senhor, os midianitas, habilita Satanás, habilita os demônios, habilita o devorador, habilita o gafanhoto, habilita a maldição, habilita a destruição, mas em nome de Jesus, e na força do Senhor, nós queremos fazer um concerto contigo, Senhor. Nós queremos acertar, Pai, para que tudo, Senhor,
que é para os que são crentes, esteja à disposição de nós, em nome de Jesus. Oh, continue com seus olhos fechados. Tuiema sochereba. Aquilo que nós recebemos de Deus, porque estamos agradando a Deus, estamos servindo ao Senhor com sinceridade, só permanece conosco se nós permanecermos servindo a Deus com sinceridade, com verdade. Numa ereba, nós queremos conservar o que recebemos, mas não queremos conservar as nossas práticas, não queremos conservar o nosso amor ao Senhor, a nossa dedicação. Uma era passou, mas o nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele se apresenta para nós, querendo consertar. Deus não tem prazer na nossa miséria, na nossa vergonha. Deus tem prazer em estar nos abençoando e nos fazer resgatar tudo que perdemos. Por isso Deus vem hoje à nossa vida nos tratar dessa maneira. E Deus quer que você, aleluia, se manifeste de forma verdadeira, aleluia. Deus dialogou conosco. Deus quer manter esse diálogo. Agora o diálogo de nos fazer resgatar o que se perdeu. Pastora Beth, Bispo Luiz, Pastor Jorge, eu me sinto assim, sem força, pequeno, menor a menor. Vejo a destruição, mas vi também o que provocou tudo isso. Hoje eu quero consertar diante do mundo espiritual. Eu quero a bênção de Deus, mas quero continuar sendo servo de Deus. Você acabou de